Se você ainda crê nas revelações do Espírito Santo de Deus, acredite nisso que eu estou falando. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero falar, irmãos, sobre esse acontecimento envolvendo a Igreja Pentecostal Deus e Amor e a diretoria da igreja, a irmã Leia Miranda. Eu creio que você tem acompanhado e eu quero revelar aqui algo importante que talvez você ainda não saiba, envolvendo toda essa situação. Mas antes eu quero fazer um resumo de toda essa situação desde o início, porque tem pessoas que ainda não estão interagidas do assunto. Ontem mesmo eu vi um comentário em um dos vídeos que eu postei sobre esse assunto, uma pessoa perguntando o que está acontecendo com a irmã Leia. Então, tem pessoas que ainda não acompanhou desde o início, eu quero fazer esse resumo. E depois eu vou trazer uma informação que a irmã Leia trouxe, que eu creio que poucas pessoas tiveram acesso a essa informação. Então, fique comigo até o final desse vídeo e se você gostar, ao final você deixa o seu like. Antes de tudo, eu quero deixar apenas um versículo bíblico para a nossa meditação, que está no livro de São Marcos, capítulo 4, e o verso 22, que diz assim: porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nada fica escondido diante do Senhor, e o Senhor faz com que isso seja revelado para o seu povo, ainda mais quando se diz em relação à igreja do Senhor, né? E eu tenho orado, irmãos, nesses dias, para que o Senhor possa fazer com que tudo isso seja esclarecido, porque eu penso que, assim como eu, você também deve estar preocupado com essa situação. Você que faz parte da igreja, você que é membro, que é obreiro, quer que isso seja esclarecido. Afinal, envolve a nossa igreja, né? A igreja que nós fazemos parte. Então, a gente quer que tudo seja resolvido. Então, pedimos a Deus, oramos. Eu creio que nada acontece sem a permissão do Senhor. Talvez tudo isso o Senhor já está permitindo para algo ser revelado, algo que está oculto, né? Pois bem, tudo começou quando vazou um áudio que supostamente seria da irmã Leia, de uma conversa íntima com um homem. Eu digo supostamente porque ninguém tem certeza se esse áudio é realmente a voz dela. Ela mesma divulgou um comunicado, assim que isso veio à tona nas suas redes sociais, ela divulgou um comunicado dizendo que acionou a justiça para apurar se quem fez aquilo, porque ela nega, ela diz que não é a voz dela, né? Então isso certamente vai ser apurado, vai ser esclarecido, a gente não sabe se realmente é ela, se não é. Mas são conversas que não condiz com um cristão, né? São palavras mesmo imorais, que eu nem quero colocar aqui, porque eu acho que não convém, até porque a gente não sabe se realmente é ela, mas são conversas extravagantes mesmo, vamos dizer assim, né? E depois que isso veio à tona, ela divulgou 2 comunicados, um negando, falando que depois ela ia se pronunciar, depois ela divulgou um outro, dizendo que já tinha acionado a justiça para esclarecer isso, para apurar esse fato, né? E então, na quinta-feira, após tudo isso ter acontecido, ela ainda estava pregando na Igreja de Deus e Amor, na sede mundial. E ela falava que alguém estava dizendo que ela seria suspensa por 10 anos. E aí o líder do grupo rebelde que tem aqui dentro da igreja está dizendo que a diretoria já me deu 10 anos de suspensão. Estou aqui, estou de pé. Agora, irmãos, algo que nos intriga, algo que nos chama a atenção, é que antes de tudo isso acontecer, em uma de suas mensagens, ela dizia que alguém estava armando contra ela, que alguém estava preparando um dossiê para falar mal dela, né? Para
denegrir a imagem dela. Não foi com essas palavras que ela disse, mas nesse sentido, né? Dá para entender que era nesse sentido. Bem, que estão preparando um dossiê contra a Leia, para mostrar tudo que a Santa Leia faz. Sangue de Jesus tem poder. Então aí fica aquela dúvida, será que realmente ela sabia que alguém estava tramando contra ela? E então ela já falou aquilo naquela mensagem, foi republicado na internet? Mas também a gente não sabe se ela estava sabendo de algo realmente, ou há uma segunda hipótese. Talvez ela já estava mesmo cometendo algo de errado e desconfiou que alguém tinha descoberto e falou isso. Então a gente não sabe, né, realmente o que é verdade e o que não é. Mas eu creio que em algum momento tudo vai ser esclarecido. Pois bem, naquela quinta-feira que ela estava ali pregando a palavra do Senhor, depois quem estava assistindo ao vivo viu tudo isso, né? Depois ela passou a palavra para o outro pastor pregar e se retirou do altar. Depois ela volta já dizendo que a diretoria a havia afastado de todas as atividades na igreja até que apurasse esse áudio. Só que ela não aceitou essa suspensão e então começou a mobilizar a igreja e o povo, seus seguidores nas redes sociais, para fazer uma eleição para destituir essa diretoria da Igreja dos Amor que hoje está e fazer uma eleição para eleger uma nova diretoria. Então, até aí o resumo da história, né? Para você que ainda não sabia. Só que nesse momento, irmãos, da live, que depois que acabou o culto, que ela começou a falar, ela começou a transmitir nas suas redes sociais. Foram mais de 3 horas de live, aquele impasse ali, e algumas pessoas ali a favor dela, e ela mobilizando o povo para fazer essa eleição. Algo me chamou a atenção. Eu quero trazer um trecho desse vídeo para você, um trecho do vídeo, da live dela, um pequeno trecho, onde ela falou algo que chamou muita atenção. Você vai ver, mas ela disse nas suas palavras que na diretoria da Igreja de Deus e Amor e na direção do Regenere tem pessoas que estão de conchavo com a maçonaria. Se você ainda crê nas revelações do Espírito Santo de Deus, acredite nisso que eu estou falando. Existem alguns membros, tanto da liderança do Regenere, como também da liderança da Igreja Deus e Amor, envolvidos com a maçonaria. Por isso estão se vendendo, para deixar de pregar a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, isso é uma situação constrangedora. Eu me sinto, né, como obreiro da igreja, como pastor da igreja, e creio que os membros da Igreja de Deus e Amor, todos se sentem constrangidos e querem uma resposta. Querem que isso seja esclarecido, né? Porque imagino vocês, nós somos de uma igreja, eu, por exemplo, prego a palavra de Deus no altar dessa igreja, e você saber que a diretoria dessa igreja está envolvida com a maçonaria, é algo constrangedor, é algo que precisa ser esclarecido, né? Eu acho que isso é o fato pior, além de tudo, toda essa confusão que teve, além desses áudios dela, além, né, de toda essa mobilização que teve, o pior é essa situação que ficou em suspenso. A gente não sabe se ela está falando a verdade, mas eu creio também que possa ser verdade, possa não ser, a gente não sabe, né? Ela está lá dentro, deve saber das coisas mesmo, e eu quero acreditar que ela não tenha inventado isso, né? Mas também não gostaria de saber de uma situação dessa. Mas vamos pedir a Deus que tudo isso seja resolvido e seja esclarecido em nome do Senhor Jesus Cristo. Um ponto importante também, irmãos, é que ela convocou a igreja, né, para uma assembleia no domingo e elegeu uma nova diretoria. A gente não sabe se isso vai realmente acontecer, mas o que eu pude perceber que o povo está do lado dela. A maioria do povo, dos membros da igreja, estão a favor dela, né?
Então, a gente não sabe o que vai acontecer e eu quero estar informando vocês aqui no canal. Então, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva e ative o sininho de notificações, porque nós estamos de olho na situação e trazendo as informações para você aqui no canal Palavra da Verdade. Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.